eu sou a professora Micaela Adria e serei esse ano a professora de História de vocês. Eu espero que nós possamos viajar muito ao redor do mundo, é claro, na nossa mente, sem sair da sala de aula, descobrindo o que a gente puder descobrir a respeito da história desse mundão e do Brasil, tá? Bom, primeiramente eu queria dizer que nessas primeiras semanas a gente vai trabalhar de maneira muito tranquila, tentando lembrar alguns assuntos do ano passado, tentando aprender algumas coisas sobre o que é história, tentando aprender algumas palavrinhas que a gente não conhece, tá bom? O tio Delci me repassou algumas coisas que ele trabalhou com vocês no ano passado. O tio Delci era professor de vocês de História e Geografia, né? Pois é, ele já me passou algumas coisinhas, falou que ele trabalhou com vocês algumas coisas em relação aos povos indígenas, trabalhou com vocês algumas coisas em relação aos ciclos econômicos do Brasil, por exemplo, a cana-de-açúcar, o ouro, a mineração, a borracha e por aí vai. Esse ano nós vamos continuar trabalhando a história do Brasil, tá? Porém, de uma maneira um pouquinho mais complexa, já que vocês estão numa série maior, né? Então vocês vão entender os conteúdos de uma maneira um pouquinho mais complexa, tá? A gente vai estudar desde a chegada dos portugueses ao Brasil até os dias de hoje, certo? Mas a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, e a primeira lição da nossa primeira aula, do nosso primeiro encontro, é que a história do Brasil, ela não começa com a chegada dos portugueses aqui. Antes da chegada dos portugueses, tinha muita história aqui no nosso território. E é uma história feita pelos povos indígenas, tá? Existe uma história feita pelos povos indígenas e existe uma história que foi feita a partir da chegada dos portugueses, certo? A gente não pode pensar que o Brasil começou em 1500, pelo contrário, ele começou milhares de anos atrás, desde a chegada dos primeiros habitantes ao nosso território, ok? Dito isso, na próxima parte do vídeo, a tia aqui vai colocar para vocês uma linha do tempo da história do Brasil, com alguns acontecimentos importantes da nossa história, certo? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses acontecimentos de maneira bem tranquila. Vou contar algumas curiosidades para vocês sobre esses temas, relembrar vocês alguns temas do ano passado e por aí a gente vai, tá? Vamos lá. Então vamos lá, meus amores, coloquei aqui uma linha do tempo para vocês sobre os principais produtos que o Brasil já produziu ao longo da sua história, certo? Lembrando que grande parte desses produtos era produzido com mão de obra escrava, o que é uma coisa muito triste, mas que felizmente a gente não tem mais no Brasil. Hoje não existe mais mão de obra escrava. É claro que algumas pessoas ainda tratam algumas pessoas como escravas, tá? Principalmente nas fazendas no interior do nosso estado, mas isso é fora da lei, tá? Quem for pego fazendo isso deve ser preso. Então aqui temos alguns dos produtos que nós produzimos ao longo da nossa história. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a primeira coisa que eles viram e que eles se interessaram foi o pau-brasil. O que é o pau-brasil? É uma árvore de onde você extrai um corante vermelho e esse corante serve para você fazer mais diversas coisas. E ele passou a ser bastante vendido na Europa. Então, os portugueses levaram bastante pau-brasil daqui do nosso território para a Europa, tá? E eles fizeram isso até bem recentemente, durante mais de 300 anos, tá? Eles não, né? Eles fizeram até os anos 1800 e depois a galera continuou extraindo o pau-brasil, tá? Só bem recentemente que foi proibido. Também, ao longo da nossa história, a gente produziu cana-de-açúcar. O produto que os portugueses escolheram para plantar aqui no nosso território foi a cana-de-açúcar. Justamente porque a cana-de-açúcar, ela serve para você produzir o quê? Açúcar. E o açúcar era um produto muito caro nessa época aqui nos anos 1500. Lá na Europa era um produto muito caro, era usado até em medicamentos e tudo mais. Então os portugueses, que não são bobos nem nada, resolveram produzir cana-de-açúcar aqui no nosso território, tá? Que era bem grande, bem imenso. Outro produto também que foi bastante levado aqui do Brasil foi o ouro, tá? Teve uma época que os bandeirantes, e eu sei que o tio Delci já falou com vocês sobre eles,
que eram homens que exploravam o território, os bandeirantes encontraram ouro aqui no Brasil, tá? E esse ouro, grande parte dele foi levado para Portugal, tá? Tia, hoje ainda existe ouro no Brasil? Pouquíssimo, tá? Hoje, grande parte do ouro do nosso território já foi levado. A não ser que tenha uma mina de ouro bastante escondida que os pesquisadores ainda não encontraram. Outro elemento que foi bastante produzido aqui também foi o café, tá? O café, ele era levado sacas e sacas para várias partes do mundo. Isso aqui, o café, ele foi produzido na época que a gente já não era mais colônia de Portugal, tá? O café, ele foi produzido bem há uns 100 anos atrás e nós éramos o principal exportador do café. Que é o exportador? É a pessoa que vende, tá? Durante bastante tempo o Brasil foi o principal produtor de café do mundo, certo? E recentemente, qual é o nosso produto? Qual é o produto do mundo? O que a galera tem? As indústrias. Ah, tia, que tipo de indústrias? As mais diversas coisas, tá? Depois a nossa produção passou a ser industrial e não mais de plantar, né? Ou de extrair coisas da terra. Então, eu coloquei aqui para vocês as principais partes da nossa economia ao longo da nossa história. Começamos extraindo o pau-brasil, depois passamos a produzir a cana-de-açúcar, depois passamos a extrair o ouro no período da mineração, depois passamos a produzir café e hoje em dia nós temos indústrias de diversos produtos. Beleza? Isso aqui é o básico para a gente entender um pouquinho da nossa história. E aí dentro de cada uma dessas produções, a gente tem algumas curiosidades, algumas coisas que aconteceram na época. Mas por hoje, a gente vai ficar só com essa linha do tempo. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês uma outra linha do tempo dos períodos históricos da história do Brasil. Isso daqui são os períodos econômicos, tá? Que a gente produzia ao longo da nossa história. Na próxima aula, eu vou trazer os acontecimentos políticos dos nossos períodos históricos. Tá, pessoal? Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de mim. Espero que vocês tenham gostado de me conhecer. Eu estou ansiosíssima para conhecer vocês, ver os trabalhos, ver as atividades. Tá? Um beijo. Tchau.